Olá, pessoal! Inicialmente, iremos falar sobre o desabamento do prédio de São Paulo. E um dos fatores principais que ocorreu foi o déficit habitacional. O que seria isso? É uma expressão que se refere à quantidade de cidadãos sem moradia adequada em uma determinada região. A falta de moradia a eles. Então, eles procuram lugares que não pertencem a eles para ocupar, porque eles não têm onde morar. Bom, o edifício ficou totalmente vazio a partir de 2003, quando a Polícia Federal se transferiu para a atual sede, na Lapa, Zona Oeste, e sofreu diferentes ciclos de ocupação irregular. O Ministério Público confirmou que o grupo, de fato, ocupava o edifício. Após o desabamento, porém, integrantes do movimento e moradores divergem sobre quem exercia a liderança e como o imóvel desabou. O incêndio que provocou o desabamento do prédio na madrugada de terça-feira foi causado por um curto-circuito em uma tomada no quinto andar, segundo o depoimento de uma sobrevivente à polícia. Inicialmente, os moradores levantaram a possibilidade de o fogo ter começado devido a uma briga de casal ou estouro de uma panela de pressão. Um homem de 48 anos foi apontado por moradores como o líder do movimento por moradia responsável pela ocupação. Ele foi acusado de embolsar e não reverter para os moradores em serviços e reparos os até R$ 400 mensais pagos por família de taxa de manutenção, mas afirma que trabalha como autônomo. E a pergunta é: o poder público sabia das condições de segurança do prédio? Sim, eles sabiam, mas houve uma sucessão de transferências de responsabilidades. O prédio não tinha condições mínimas de segurança contra incêndio. Ele era completamente indisponível para essas formas de segurança. E no final, a Prefeitura de São Paulo informou que foram cadastradas 248 pessoas, de 98 famílias no local. Imagens mostravam que, ao menos entre 2015 e 2017, havia ali uma faixa do movimento social de luta por moradia, o que se refere ao déficit habitacional. Pessoal, agora iremos dizer sobre a greve dos caminhoneiros, que ocorreu no dia 21 de maio, no Brasil. A greve, também chamada de crise do diesel, foi uma paralisação dos caminhoneiros autônomos com extensão nacional. Os grevistas se manifestaram contra os reajustes frequentes e sem previsão mínima nos preços dos combustíveis, principalmente do óleo diesel, realizados pela estatal Petrobras com frequência diária. Eles também queriam o fim da cobrança de pedágio por eixo suspenso. Isso causou a paralisação e os bloqueios de rodovias em 24 estados e no Distrito Federal. Indisponibilidade de alimentos e remédios ao redor do país, escassez alta de preços da gasolina, com longas filas para abastecer. Além disso, várias aulas e provas foram suspensas. A frota de ônibus foi reduzida, voos foram cancelados em várias cidades, enormes quantidades de alimentos foram desperdiçados e há a possibilidade que 1 bilhão de aves e 20 milhões de suínos morreram por falta de ração. No fim da greve, o que aconteceu? O governo cedeu aos caminhoneiros. Eles entregam o que eles queriam, o que custou bilhões. Tudo aquilo que eles desejavam conseguiram, porque enquanto o governo não dava isso a eles, enquanto não fizesse o acordo que aconteceu, eles não sairiam da estrada, não iriam desocupar. Então foi isso que aconteceu na greve. Notícias falsas, sendo também muito comum o uso do termo em inglês fake news. São um tipo de imprensa marrom que consiste na distribuição deliberada de desinformação ou boatos via jornal impresso, televisão, rádio ou ainda online, como nas mídias sociais. Esse tipo de notícia é escrito e publicado com a intenção de enganar a fim de obter ganhos financeiros ou políticos, muitas vezes com manchetes sensacionalistas, exageradas ou evidentemente falsas,
para chamar a atenção. O conteúdo internacionalmente enganoso e falso é diferente da sátira ou paródia. Essas notícias muitas vezes empregam manchetes atraentes ou inteiramente fabricadas para aumentar o número de leitores, compartilhamento e taxas de cliques na internet. Acordo de paz entre as Coreias. O presidente da Coreia do Sul e o líder da Coreia do Norte comprometeram-se a assinar um acordo de paz para acabar com a guerra entre os países ainda este ano. O pacto vai submeter o armistício de 1953. Esta guerra foi interrompida por cessar-fogo, mas nunca teve um fim oficial. E o que seria essa guerra? Essa guerra é a divisão ocorrida na Coreia após o fim da Segunda Guerra Mundial, após a rendição e retirada das tropas japonesas. O norte passou a ser aliado dos soviéticos, socialista, enquanto o sul ficou sob a influência norte-americana, capitalista. Essa divisão gerou conflito entre as duas Coreias. Após diversas tentativas de derrubar o governo sul-coreano, a Coreia do Norte invadiu a Coreia do Sul em 25 de julho de 1950. As tropas norte-coreanas conquistaram Seul, capital da Coreia do Sul. Logo após a invasão norte-coreana, as Nações Unidas enviaram tropas para a região a fim de expulsar norte-coreanos e devolver o comando de Seul para os sul-coreanos. Os Estados Unidos entraram em guerra ao lado da Coreia do Sul, enquanto a China, aliada da União Soviética, entrou em tropas para a zona de conflito para apoiar a Coreia do Norte. Ataque à faixa de Gaza. 4 palestinos foram mortos em um ataque do exército de Israel, no sul da faixa de Gaza. Os helicópteros fizeram 2 bombardeios com mísseis e atingiram uma área residencial, perto do acampamento de refugiados de Khan Yunis. 2 palestinos, que estavam em um cemitério na hora do bombardeio, foram mortos durante o primeiro ataque. Os outros 2 morreram na segunda ofensiva. O rádio do exército de Israel informou que os helicópteros bombardearam os prédios perto do acampamento em represália a ataques contra assentamentos de colonos judeus, realizados horas antes.